Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, com a presença do meu confrade e querido amigo José de Souza Martins. Estamos falando sobre sociologia. No bloco anterior eu tinha colocado algumas colocações pessoais. Ele, como sociólogo, viveu lá e, portanto, irá fazer umas considerações sobre as minhas considerações. Mas antes, como eu faço em todo o programa, eu quero oferecer um livro ao meu querido confrade, o tributo Reflexão Multidisciplinar sobre Sua Natureza. Um livro em que direito, economia, sociologia, política, educação, aspectos inerentes à natureza do tributo, e que lhe ofereço agora. Muito obrigado. Delfim Neto, Hernani Galvez, Fernando Rezende, Gambiase, Canotilho de Portugal, Diogo Leite Nisquet. Tenho a impressão que, como sociólogo, você vai se divertir. Ótimo. Vamos continuar o programa, meu caro. Você ia fazer considerações, já que você viveu lá, e as minhas foram mais teóricas em função do estudo da riqueza. E por ser, durante muitos anos, advogado junto ao Supremo Tribunal Federal do governo do Amazonas, com todos os governadores, porque durante muito tempo quiseram retirar o benefício da Zona Franca de Manaus, o artigo 40, entendendo que aquilo era do Decreto-Lei 278, valia para a Constituição anterior, mas que as novas, o artigo 40 era disposições transitórias, eram só sobre os tributos daquela época. Eu tive que diversas sustentações orais no Supremo, para diversos governos do Amazonas, defender que aquilo era um ponto de crescimento e que permitia os olhos gordos do mundo inteiro sobre as riquezas da Amazônia serem preservados pondo população. Quando foi promulgado o Decreto-Lei 288 em 66, criando a Zona Franca, Manaus tinha 200 e poucos mil habitantes. Hoje Manaus tem 2.700.000 habitantes. E levou-se a indústria, levou-se o progresso, entende? Mas para garantir isso no Supremo, contra os ataques dos governos, desde Collor, Itamar, Fernando Henrique, então foi até que o Supremo garantiu que todos os tributos que viessem a ser criados, sendo indiretos, a Zona Franca está garantida. Então, eu conheço mais teoricamente, e você por ter vivido lá. Olha, a Amazônia é a Amazônia legal, quer dizer, é mais do que a Amazônia geográfica, né? Que inclui parte do Maranhão, todo o Mato Grosso, os dois Mato Grossos, Goiás. Eu acho que há muito equívoco no tratamento da região amazônica. Ela é uma espécie de região mítica, que está no imaginário brasileiro há séculos, e todas as pessoas acham que sabem muito sobre a Amazônia. Na verdade, a Amazônia é um mundo, né? É 2/3 do Brasil, rigorosamente falando. E com diferenças ambientais, diferenças antropológicas, sociológicas, econômicas, muito grandes. E, consequentemente, com tradições que não se combinam, né? O que tivemos no Brasil nos anos 60 e 70 em particular, foi uma imensa invasão de culturas estranhas à região amazônica. Essa era uma queixa frequente, mesmo dos intelectuais da região amazônica. Vocês não entendem nada do que é a Amazônia, estão dando palpite e modelando a Amazônia, né? Que era verdade, né? Com muita violência cultural, no fundo era isso que acontecia. A questão dos indígenas é uma delas. Quer dizer, todo mundo tem uma opinião sobre como é que o indígena deve viver, mas ninguém perguntou nada para eles, né? Até porque eles não se comunicam com a nossa lógica, eles têm a lógica deles, né? E valeria a pena perguntar, porque eles têm uma visão criativa, interessante, uma coisa que os jesuítas perceberam durante o período colonial. Se a gente toma o Padre Anchieta como referência, Padre Anchieta, se vivesse hoje, ele seria um catedrático emérito das grandes e boas universidades brasileiras, né? Porque ele era, antes de tudo, um observador e um pesquisador da língua, dos costumes. O dicionário que ele fez, né? Claro, por aí.
ele criou, na verdade, uma língua brasileira com base na cultura indígena, né? Quem inventou o Brasil, do ponto de vista cultural, foi esse padre franzino e jovem chamado José de Anchieta. Né? Claro que outros contribuíram, mas ele teve um papel importante. Não, e fora o aspecto histórico de garantir, entende, o início de São Paulo contra as diversas tribos, de se entregar ele mesmo como refém. Então, na história de São Paulo e do Brasil, em papel, sem dúvida, não só o aspecto cultural, o aspecto político de manutenção. Claro, sem dúvida. É uma figura excepcional. Excepcional. E a questão dos territórios, o índio não consegue pensar com a categoria terra, como nós pensamos. Terra como um pedaço de terra, que pode ter um preço, ter uma medida e tal. Ele pensa em território, porque ele pode não estar lá, numa certa área, não estar, de fato, e aquilo ser fundamental na cultura dele, na visão de mundo dele. Porque é de lá que ele tira as varas para fazer as flechas. A gente pode dizer, eles não usam mais flecha, muitos ainda usam, né? Então, a coisa teria que ser mais devagar, eu acho, mais tolerante no diálogo com eles. Uma coisa que a igreja fez durante muito tempo, continua fazendo, com dificuldades hoje, que é dialogar culturalmente com a visão de mundo do índio. É uma coisa realmente mais devagar. Ao mesmo tempo, o Brasil despejou na região amazônica milhares de pessoas que saíram de outras áreas, saíram do Nordeste, mas saíram do Sul. Rondônia foi o Sul que mandou gente para lá, e Minas Gerais, né? Muita gente. E enquanto que o norte do Mato Grosso, o pessoal do Nordeste, eu fui por todas essas regiões, acompanhando inclusive os grupos que estavam se deslocando. E são culturas completamente diferentes. A gente pode pegar o mapa e ver o Mato Grosso como um exemplo, até uma certa altura são os sulistas que estão lá. Dali para lá são os nordestinos. E são culturas diferentes, culturas agrícolas diferentes, visões de mundo diferentes, etc. Então, uma certa pressa dos planejadores, por exemplo, que planejam sem dialogar com essa realidade, pode ter criado inúmeros problemas, né? De fato, as populações indígenas têm crescido mais do que... Quando eu estive lá, durante anos, fiquei indo e voltando, era evidente que as populações indígenas iam acabar. A previsão era clara nesse sentido. Se falava em genocídio, é uma discussão forçada, mas elas iam acabar, elas não se reproduziam. Aconteciam coisas como aconteceu com uma tribo no sul do Pará e na divisa com o Maranhão. Sempre que a população se sentia ameaçada, as mulheres não engravidavam mais. Eu conversei com um padre que fazia trabalho nessa área, não só não engravidam, mas que estão grávidas abortam. Quer dizer, é uma opção pelo suicídio coletivo, né? E eu acho que o trabalho da igreja ajudou a reverter isso, né? Uma autoestima acentuada, uma valorização da condição tribal, a valorização da cultura e do modo de ser deles, né? Nós achamos que não temos nada a ver com o índio, numa cidade como São Paulo. Entretanto, nós não podemos ir de um bairro a outro se não conhecermos a língua em Engatu. A gente não pode ir do Butantã à Moca, ao Ibirapuera, ao Ipiranga, isso é em Engatu, né? E é um conjunto... A gente não pode comer pipoca, que é uma palavra em Engatu. Então, a presença dele... A gente deve isso ao Anchieta. A presença deles... A lógica da língua em Engatu está na nossa cultura. Não é a mesma lógica que se vê um português em Portugal falando. É outra história, né? Há uma ideia de permanência, de durabilidade, né? Tapera é uma palavra que se usa. Aquilo era uma tapera. A tapera é uma coisa que já foi... Não é mais, mas continua sendo. Isso é uma lógica em Engatu. Isso em português não existe. Ou é ou não é. Foi, é e será. Isso é outra lógica, né? Então nós não temos um diálogo com essa cultura, uma interrupção desse diálogo, uma falta de reconhecimento da nossa diferença como brasileiros e do nosso débito em relação às populações indígenas, né? E a questão da terra tinha que ser levada com mais cuidado. Eu fico muito alarmado com a entrada de grupos estrangeiros
os chineses, né, comprando terra com dimensões descomunais. Isso cria enclaves, que são enclaves culturais, que não tem nada a ver conosco. Quer dizer, eu acho que a ideia da produtividade, da produção, etc., é uma ideia muito de curto prazo, não é de longo prazo. Há uns anos atrás eu participei de uma reunião aqui em São Paulo com vários ex-presidentes de repúblicas da América Latina. E o da Colômbia comentava que um dia chegou um grupo de empresários para eles, olha, os índios da tribo tal, em tal lugar, eles se apossaram da terra deles, uma área imensa, muito fértil, que poderia estar produzindo isso e aquilo. Ele mandou chamar os caciques para conversar com os índios, mas vocês não estão usando a terra. Para que vocês querem essa terra? E o cacique respondeu, para mirar lá. Para mirar lá. Para mirar lá. Porque isso fazia parte do mundo deles, né? Quer dizer, o trabalho de convencê-los a passar para a nossa lógica econômica não foi feito no Brasil. Essa é a grande, para mim, é a grande questão, a grande dificuldade, né? Ao mesmo tempo, eu conheci povoados na Amazônia todinha, que hoje são grandes cidades. A questão da invasão dos próprios não índios, né, naquela região. A invasão, assim, foram se deslocando, abrindo grandes culturas altamente lucrativas, altamente produtivas. A questão da soja, por exemplo, né? Portanto, houve uma revolução no Brasil. Não foi só migração, houve uma revolução, né? Eu conheci lugarejos em Rondônia, por exemplo, em que ainda havia restos do posto telegráfico do Marechal Rondon, que virou a cidade de Ariquemes, que é uma senhora cidade, em questão de 10 anos, né? Então, isso implica em ter disposição para dialogar com a mudança. Meu caro José Souza Martins, excelente a sua exposição. Os telespectadores passaram a ter uma noção sobre as suas experiências na Amazônia e ouvi um dos melhores sociólogos que o Brasil tem no momento, dando a sua opinião. Nós ficamos enriquecidos com a sua presença no programa, só que o tempo é o nosso inimigo, senão ficaríamos ouvindo aqui o tempo que fosse necessário. E eu falaria. Mas eu agradeço muito a sua presença, José Souza. Muito obrigado. E espero novamente no próximo domingo.